primeira pergunta aqui já crucial, né, que tá relacionado aí ao tema do curso mesmo, né, ao nome do curso. Como é que eu faço para calcular um material ou um medicamento utilizado ali no atendimento, né? Então vamos para a nossa simulação aqui de negociação. Cadê nosso contrato aqui? Então vamos pensar aqui em um atendimento em pronto-socorro, né? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de um atendimento em pronto-socorro. Deixa eu pegar esse aqui, é o mesmo rascunho que eu utilizei para o último curso. Então, eu tive um atendimento em pronto-socorro, tá? Então, o que a gente costuma fazer aqui nas negociações é estabelecer uma referência no contrato. Tá, então eu estabeleci a minha referência, né? Até mantendo aqui o que eu usei para CBHPM, eu estabeleci uma referência para honorários médicos. Olha só, eu não escrevi 2.000 itens, 2.000 linhas aqui na minha negociação. Eu estabeleci uma referência externa. Qual que é a minha referência externa? CBHPM de 2010, para honorários médicos, para exames, para SADT. Né? Então, eu estabeleci essa referência externa. Então, quando eu fizer ali um atendimento em pronto-socorro, eu vou nessa referência externa buscar o valor, quanto eu vou pagar, quanto eu vou cobrar por aquele item, tá? Então, lá naquele atendimento em pronto-socorro, eu fiz uma sutura, eu fiz um raio-x, eu eu utilizei um fio de sutura, eu utilizei uma seringa e uma ampola de dipirona e uma taxa de sala, né? Vamos colocar aqui. Uma taxa de sala de IPS. Então, esses são os componentes dessa minha conta de pronto-socorro. Paciente, né, é um beneficiário da minha operadora, passou naquela instituição, naquele pronto atendimento, tá? Qual que é a minha referência externa para poder cobrar, para poder pagar o honorário referente àquela sutura? Tá ali no meu contrato, ó, CBHPM. O que que eu faço? Venho aqui na CBHPM identificar as regras, os valores, os parâmetros, todas as informações para poder cobrar essa sutura e esse raio-x, tá? Fui na CBHPM. É o tema desse curso? Não é, né? Quem está acompanhando aí que não fez o de CBHPM consegue ainda adquirir a gravação, acesso à gravação. O tema aqui é material e medicamento, então eu utilizei um fio de sutura, eu utilizei uma seringa de 5 ml. Qual que é a minha referência para essa seringa? Eu vim aqui no meu contrato e escrevi item por item. Poderia até fazer isso, né? Se eu não tiver uma relação muito grande de itens, posso vir aqui e escrever item por item, tá? Só que o que a gente faz geralmente, ó, referência no contrato. Tá? Então eu vim aqui no meu contrato e escrevi materiais. Qual que é a minha referência para materiais? Tabela Simpro. Qual que é a minha referência para medicamentos? Brasíndice, tá? Então essa é a minha referência quando eu utilizar um material, quando eu utilizar um medicamento, é lá que eu vou buscar essa informação, é lá que eu vou buscar esses valores, tá? Quais os valores? Valor do material, valor do medicamento que eu utilizei naquele atendimento em pronto-socorro, tá? Aqui é um exemplo padrão, né? Daqui a pouco a gente vai passar para algumas variações aí que pode ter, mas o padrão seria isso, o inicial, né? Fiz uma sutura, CBHPM, vou lá na CBHPM saber o valor. Fiz um raio-x, vou lá na CBHPM saber o valor. Usei um material chamado fio de sutura, vou lá na Simpro buscar o valor. Usei uma seringa de 5 ml, vou lá na Simpro buscar o valor. Por quê? Porque está escrito aqui no meu contrato, ó. Referência de materiais simples, não está falando que uma seringa custa R$ 5, ou 7, ou R$ 15. Está falando aqui, ó. Quando você usar um material, você vai lá naquela tabela chamada Simpro buscar o valor, tá? E quando você utilizar um medicamento, você vai onde? Naquela tabela chamada Brasíndice buscar o valor daquela ampola de dipirona que foi utilizada
no atendimento, tá? Então, só para a gente exemplificar aqui no início, né, o que seria essa tabela, essa referência de valores, né, de cobrança, geralmente referência externa, tá? Pode ser tabela própria ou pode ser tabela de alguma instituição ou tabelas de mercado, tá? Então, na minha negociação, aqui é um padrão, tá? Mas pode acontecer, né? Eu tenho mais para frente alguns exemplos de negociação também, mas eu posso vir aqui e colocar referência de materiais, tabela própria do Hospital São José. Tabela própria do Hospital São José. Então, o que significa isso? Não é lá na tabela Simpro, na Brasintz ou qualquer outra tabela. Quando eu utilizar um material, onde eu vou buscar o valor? Nessa tabela, que obviamente, antes de ser assinado ali aquele contrato, essa tabela foi disponibilizada ali para ambos os lados, para poder fazer ali a análise, dar o aceite ou não naquela tabela, né? Fazer ali as contrapropostas e tudo. E aí foi montada uma tabela. Tá? Pode acontecer isso? Pode. Tem muita tabela própria, muita operadora que trabalha hoje com tabela própria, muito hospital que trabalha com tabela própria. Então, não é obrigatório trazer aqui uma referência Simpro para material, uma referência Brasíndice para medicamento. Tá? Isso não é uma obrigatoriedade, tá certo? Então, pode ser tabela própria, pode ser tabela de mercado. É só para a gente se familiarizando, né, com as informações, com as negociações. Então, aqui eu tenho um contrato mesmo aqui de prestação de serviço, um contrato oficial mesmo, né? Então, qual é a minha referência? Eu fiz esse atendimento em PS, essa é a minha negociação. Onde eu vou buscar? Eu vim aqui, ó. Então, toda negociação eu tenho que ter esse campo aqui, ó. Referência para medicamento. Nesse caso, ó, Simpro PMC. Oh, desculpa, Brasíndice PMC. Vamos até colocar aqui que a gente vai usando isso aqui nos exemplos que a gente traz mais para frente. Tá? Referência para medicamentos, Brasíndice PMC. Tá? Para quem não conhece o termo, PMC é preço máximo consumidor. Mais para frente eu trago ali os conceitos dos medicamentos. Tá? Só que ele tem uma outra linha aqui, ó, que eu não tinha falado antes. Medicamento de uso restrito hospitalar. Então, vamos anotar aqui. Não vamos entrar muito em detalhe, porque mais para frente tem a parte de conceito, né, mais específico, mais detalhado dessas informações dos medicamentos. Então, medicamento restrito. Qual que é a minha referência aqui, ó, para medicamento restrito? Brasíndice PF mais 20%, ó. Brasíndice PF, agora ele mudou, depois vocês vão entender, para quem não conhece, o porquê que ele saiu do PMC e aqui ele está como PF, e agora ele acrescenta um percentual, nesse caso, 20%, tá? Então, esses são exemplos de negociação, daqui a pouco eu vou mostrar a gente fazendo o cálculo, onde vai impactar, né, cada um tipo de negociação desse aqui, tá? Isso aqui é a minha referência para medicamentos, ó. Aí eu tenho aqui ali alimentação enteral e parenteral. Tá? Alimentação parenteral geralmente é nota fiscal. Tá? É um padrão utilizar nota fiscal mais taxa, porque ele serve ali, acaba sendo como se fosse uma manipulação, né? Então ele geralmente a referência é essa, valor em cima de nota fiscal. Alimentação enteral, isso aqui que tem que tomar bastante cuidado. Vamos colocar aqui como dieta enteral, tá? Então a dieta enteral é aquela que vai pela sonda, né? Sonda nasoenteral, só para diferenciar. A parenteral, aquela que vai direto na corrente sanguínea, pacientes mais graves, mais debilitados, né? Se utiliza mais a enteral. Qual que é a referência aqui, ó? PF mais 5%. Vamos colocar exatamente como está aqui. Aí depois a gente vê lá como que converte isso aqui para reais, como que a gente calcula isso aqui. PF mais 5%. Dando continuidade nesse nosso contrato,
A gente tem aqui, ó, referência para materiais em destaque, ó. Tabela Simpro mais 12. É exatamente isso aqui, ó. Ao invés de eu especificar, acrescentar 10, 20, 1000, 200 mil itens dentro de uma negociação, pensa para validar uma tabela de 200 mil itens. O que que eu faço? Uma referência externa. Referência para materiais, Simpro mais 12%. Então, eu venho aqui, quando eu fizer a cobrança, né? Quando eu tiver aqui a utilização de um material, eu vou lá na Simpro, vejo quanto tal, qual é o valor deste material e acrescento 12%, tá? Ué, Emerson, mas e esses percentuais? Aqui tinha mais 20, aqui tem mais 12. Existe uma padronização? Existe o que é alto, o que é baixo? Alguém estabelece alguma coisa? A própria tabela ou a ANS? Não existe. Isso é totalmente negociação comercial. Tá? Quando entra nesses inflatores ou deflatores, acréscimos ou redutores em cima de materiais e medicamentos, isso é totalmente negociação comercial. Tá? Então, eu já vi negociação, sim, para o menos 50%. Assim como eu já vi uma negociação, sim, para o mais 45%. Tá? Então, isso é negociação contratual, né? Não existe uma padronização. Lógico que tem que cada um avaliar qual é o melhor cenário dentro de cada instituição, né? Materiais que não constam na Simpro, vamos colocar essa informação até um pouco mais genérica aqui, ó. Vou colocar isso aqui, mate, med, que não consta. Você vai ver a importância de existir este item dentro de uma negociação. Você prevê muita coisa ali, né? Então, o que que significa isso? Eu tenho uma referência aqui de materiais, que é a tabela Simpro. Tá? A tabela Simpro é uma tabela, uma revista de divulgação ali, né, que é atualizada periodicamente. Não é obrigatório fornecedores publicar lá. Então, pode acontecer de, nesse atendimento que foi feito aqui no PS, utilizou um material que não está na Simpro, né? Utilizou o material ou é um material diferenciado, ele tem um registro na Anvisa, ele está regularizado, ele pode ser utilizado, ele estava coerente com o procedimento que foi feito, foi validado pela auditoria, está tudo certo, tudo ok. Só que esse material não está lá na tabela Simpro. Então, como é que vai ser a cobrança desse item? Né? Então, você ter na negociação uma situação, uma condição pré-estabelecida para quando não existe aqueles itens, já facilita e evita problemas futuros, né? E geralmente essa negociação envolve valor de nota fiscal, tá? Então, por exemplo, aqui, material que não consta na Simpro, nota fiscal mais 10%. Nota fiscal mais 10%. Então, essa aqui é a nossa negociação inicial. A gente começa com isso aqui. Vamos apagar aqui o filme radiológico, né? Tudo isso aqui é CBHPM, ficou para o outro curso, né? Vamos deixar aqui em destaque o que a gente vai utilizar agora. Entenderam? Essa é a minha referência de negociação aqui para insumos, para materiais e para medicamentos. Nesse atendimento teve uma taxa de sala. A taxa de sala, de onde eu busco esse valor? Taxa de sala já é um pouquinho diferente, porque não é uma referência externa, né? Sim, para o Brasíndice, CBHPM é uma referência externa. Agora, taxas, né, taxas, serviços, gasoterapia, você já tem ali uma tabela com valores fixados, com valores pré-estabelecidos, né? Então, uma sala de PS custa R$ 20, por exemplo, né? Uma aplicação endovenosa custa R$ 5. Então, todos os itens ali da tabela de diárias e taxas, que a gente tem também um outro curso próprio para esse tema, né? Que vai falar especificamente das diárias e taxas. Então, voltando aqui, né, no nosso contrato, essa é a nossa referência inicial, tá certo?
Aqui é um outro exemplo de contrato, não vou me aprofundar muito nele também, mas só para a gente ver que existem diferenças, né? Existem variações ali nas negociações. Nesse caso aqui, ó, você tem um agravo ali, um inflator de 20% sobre a tabela Simpro. Você tem o Brasíndice PMC, que é a mesma coisa, só que no restrito, ó, preço fábrica mais 42,18%. Vou colocar isso aqui só entre parênteses, que lá na hora que a gente estiver falando dos medicamentos, vocês vão entender o impacto disso aqui, ó. 42,18%. Então, apesar de ser negociação contratual, tem que tomar cuidado para não sair ali do padrão também, né? Então tem variação, né? Você tem essa flexibilidade de negociar percentuais. Só que não adianta também se ter, né, ter uma negociação Brasil mais 80%, né? Então tem que ter bom senso e entendimento ali dos impactos, né? Se tiver uma negociação muito absurda, né? Quais os impactos que vai ter ali, né, para a operação.